Existem monstros que caçam por fome, como o êndigo. Existem demônios que se alimentam de desejos, como os Jinn. Mas nas terras enevoadas da Irlanda, existe um som. Um som que viaja com o vento da noite. Um lamento tão cheio de dor e perda que congela a alma. Este não é o som de um predador. É o som de um arauto, o anúncio de que a morte está a caminho. Este é o som da Banshee. No folclore irlandês, a Banshee, do gaélico Beanseat, que significa mulher do Monte das Fadas, não é uma criatura que mata. Sua natureza é muito mais aterrorizante. Ela é uma mensageira, um espírito feminino ligado a certas famílias irlandesas antigas. Quando a morte de um membro dessas famílias se aproxima, a Banshee aparece para lamentar, para chorar a perda antes mesmo que ela aconteça. Mas não engane-se. O seu lamento não é um conforto, é uma dor que envolve com a terça mais fria, o prenúncio do fim, a aproximação de um destino inevitável. Mas quem são essas famílias? A Banshee não chora por qualquer um. Ela é um presságio aristocrático, um privilégio terrível. Sua lealdade é para com as antigas linhagens gaélicas da Irlanda, aquelas com O ou o Mac em seus sobrenomes. Os O'Neills, os O'Briens, os O'Connors, os O'Gradys, os Kavanaghs. Acredita-se que para cada uma dessas famílias, uma Banshee específica atua como protetora fantasmagórica, um espírito ancestral que acompanha a linhagem através dos séculos. Com o tempo e com a diáspora irlandesa, a lenda se expandiu. Disse que o lamento da Banshee pode cruzar oceanos, sendo ouvido por um descendente na América ou na Austrália no exato momento em que seu parente morre na Irlanda. O laço de sangue é um condutor para o seu grito, uma conexão que nem o tempo nem a distância podem quebrar. Mas como é a aparência deste espírito? A lenda é traiçoeira, pois a Banshee não tem uma única forma. Sua aparência pode ser um presságio em si mesma. Para alguns, ela aparece como uma jovem donzela de beleza etérea, com longos cabelos prateados e olhos vermelhos de tanto chorar. Uma visão de tristeza e juventude perdida. Para outros, ela assume a forma de uma matrona digna, uma figura materna envolta em um manto cinza, seu rosto marcado pela aceitação solene do destino. E, em sua forma mais temida, ela é uma velha encarquilhada e medonha, com dentes quebrados e unhas longas como garras. Uma bruxa da dor, cujo rosto reflete a própria feiura da morte. Independentemente da forma, um detalhe é consistente. Seus olhos, sempre vermelhos, inchados por um choro que atravessa séculos, um choro que anuncia o fim. O verdadeiro poder da Banshee, no entanto, não está em sua visão, mas em sua voz. Seu lamento, conhecido como keening, pode variar de um soluço suave, ouvido apenas pela pessoa prestes a morrer, a um grito tão agudo e penetrante que se diz ser capaz de estilhaçar vidros e gelar o sangue dos mais corajosos. A tradição diz que apenas os membros das famílias a que ela está ligada podem ouvir seu choro. Se você ouvir o lamento da Banshee, é um sinal de que a morte está vindo para alguém do seu sangue. Mas há relatos ainda mais sombrios. Histórias de que quando várias Banshees se reúnem e choram em uníssono, isso não anuncia a morte de uma pessoa, mas sim a de uma grande figura, um herói ou um rei. Existe ainda uma outra manifestação da Banshee, talvez a mais sinistra de todas, a Ben-Ni, ou a Lavadeira do Val. Viajantes noturnos contam histórias de encontrar uma mulher fantasmagórica à beira de um rio ou lago, lavando roupas manchadas de sangue. Estas não são roupas comuns.
São as mortalhas, as vestes funerárias daquele que está prestes a morrer. A lenda adverte: não se deve aproximar. Interromper a lavadeira é cortejar o desastre. Mas, para os corajosos ou tolos, disse que se você conseguir se aproximar sem ser visto e perguntar quem irá morrer, ela pode revelar o nome. Um conhecimento que talvez seja melhor não possuir. Apesar de ser uma anunciante, a interação direta com a Banshee é extremamente perigosa. Uma história famosa conta sobre um homem que, ao encontrar o pente de marfim de uma Banshee, decidiu pegá-lo. O espírito o perseguiu implacavelmente, gritando e exigindo seu pertence de volta. Em pânico, ele o jogou, e só então ela cessou a perseguição. A lição é clara: nunca toque nos pertences de um espírito. Outra crença adverte que olhar diretamente nos olhos da Banshee pode causar morte instantânea por puro terror, ou que seu toque pode deixar marcas de queimadura negras na pele. Ela pode não ser uma caçadora, mas desrespeitar sua dor ou seu espaço. É um convite para a desgraça. Da Irlanda, América do Norte, dos desertos do Oriente Médio às florestas do Brasil, o nosso carrossel do horror continua a girar, revelando as criaturas que assombram os cantos mais escuros da imaginação humana. Cada lenda é um arquivo, um dossiê sobre os nossos medos mais profundos. Se você é fascinado por este bestiário macabro e quer que o carrossel continue a desenterrar as histórias dos monstros mais aterrorizantes do mundo, esta é a sua chance de girar a manivela conosco. Deixe o seu like para que este arquivo nunca se feche. E se você é novo neste museu de pesadelos, inscreva-se e ative as notificações, pois há sempre uma nova jaula prestes a ser aberta. A Banshee é um paradoxo. Ela é um espírito do mundo das fadas, mas sua presença é um prenúncio do fim da vida mortal. Ela não é um monstro que ataca, mas seu aparecimento é mais temido do que a garra de qualquer besta. Ela é a personificação do luto, um eco sobrenatural da dor que a morte deixa para trás. Então, se um dia você estiver nas terras da Irlanda e ouvir um choro solitário na calada da noite, não o confunda com o vento. Pare, escute e reze para que não seja por você ou por alguém que você ama que a Banshee chora esta noite.